Então nós vamos falar hoje sobre os vínculos com o passado podem invalidar o seu futuro. Nós temos muita gente, hoje nós vamos falar sobre o que nos liga ao passado. Tem muita gente que está impedido de entrar no futuro abençoado, próspero, porque ainda tem coisas lá atrás que precisam ser resolvidas. Ou eles estão muito apegados por laços de alma, vínculos de alma, são muito apegados a coisas que já deveriam ter saído de sua vida. Nós vamos ouvir aqui uma palavra sobre isso, vamos ver o que o Senhor Jesus fala exatamente sobre esse assunto. Então nós vamos extrair nesta noite esta palavra daquilo que Jesus falou. Está em Lucas 17, 31. Vamos ler dois versículos, vamos ler o 31 e o 32 de Lucas 17. Então a palavra diz: naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. Da mesma forma, amém, Fabíola, que Deus te abençoe. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para trás. E o 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Legal, né? Esse texto bem apropriado para o assunto que vamos tratar hoje. E quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, quando ele estava instruindo os seus discípulos a respeito das últimas coisas que haveriam de acontecer, inclusive da sua vinda, da sua volta, né? E ele fala exatamente sobre isso. E eu queria reler aqui, fazendo mais uma paráfrase, né? Interpretando um pouquinho mais o texto. Quem está chegando agora é Lucas 17, 31 e 32. Então Jesus reunindo seus discípulos, falando sobre a sua volta, falando sobre os dias finais na terra, ele diz: naquele dia, quem estiver no eirado, ou seja, no telhado em cima, mesmo tendo seus haveres, seus bens no interior de sua casa, não desça para buscar os seus pertences que estão no interior da casa. Da mesma maneira, quem estiver no campo trabalhando na sua lavoura, não volte para trás. Aí ele diz no 32, lembrai-vos da esposa ou da mulher de Ló. Então nós vamos falar sobre isso. Os vínculos com o passado podem impedir o seu futuro. Vínculos não quebrados com o passado podem impedir a sua caminhada para o futuro. É isso aí, Fabíola. Lucas 17, 31 e 32. Se nós fôssemos falar desse texto do ponto de vista teológico, nós iríamos falar das pessoas que estão se preparando para o arrebatamento, e vai chegar um determinado momento, estou só passando aqui para você entender, passando essa ideia, né? Que pessoas estão se preparando espiritualmente para ter um encontro com o Senhor, para o arrebatamento, não podem ficar ligados a coisas terrenas, certo? Então você não pode voltar, você não pode retroceder, você não pode se desvincular da coisa nova, ou melhor dizendo, avançar para coisa nova sem se desvincular das coisas velhas, das coisas antigas. Então, resumindo, seria: não haverá arrebatamento para ninguém, para uma pessoa, por mais crente que seja, que ainda esteja apegado a coisas do passado, que não deixe as coisas terrenas, então ela não subirá. Então, vamos extrair esta verdade aqui, mas vamos aplicar para o nosso dia a dia, para o momento que estamos vivendo. Eu quero aplicar essa palavra para a hora que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, para aquilo que Deus está nos chamando para ser. Porque às vezes Deus quer que sejamos pessoas melhores e a gente está insistindo numa vida
atrasada, numa vida errada, né? Você talvez conheça pessoas assim, eu conheço muita gente assim, pessoas que Deus está insistindo com ela para dar um passo novo, para mudar a sua história, mudar a sua vida, mas as pessoas insistem em coisas que já não deveriam mais estar na sua vida. O que Jesus está dizendo aqui, nessas palavras de Jesus, tanto sobre o interior da casa, quanto a esposa de Ló, quanto o campo, né? O quem está no telhado não pode mais descer para pegar as coisas do interior da casa. Quem está no campo não pode voltar para pegar uma ferramenta. Quem está andando, caminhando para um novo propósito, um novo projeto, não pode voltar atrás. É o que ele fala com relação à esposa de Ló. Tudo isso apontam para um destino apenas, para uma metáfora. Qual metáfora? Que parar a sua caminhada espiritual, parar a sua vida, o caminho novo, as coisas novas para as quais Deus já te chamou, você parar esses processos para buscar coisas que já não deveriam mais fazer parte da sua vida, não é inteligente. Então Jesus está dizendo, tem uma hora da sua vida que você não pode mais retroceder. Se você já estiver no telhado, é do telhado para cima. Não voltar no interior da casa. Acho que você está entendendo, já percebeu sobre o assunto que queremos ensinar, queremos falar nessa noite. É a mesma história sobre a pessoa que já está no campo trabalhando, já começou a trabalhar, não deve mais voltar atrás. E quem já está com uma nova caminhada, como no caso da família de da família de Ló, Deus chamou Ló e disse, vá para um outro lugar, saia desse lugar, saia desse ambiente, saia dessa cidade, porque eu vou destruí-la. Então Ló já estava numa estrada para o novo, para a novidade, para a coisa nova que Deus tinha para ele. Entendeu? Mas a esposa dele resolve olhar para trás, e as instruções dos anjos era, não volte para trás, não olhe para trás, não retroceda. Não é inteligente voltar, não é inteligente retroceder, não é inteligente buscar o que Deus não nos quer mais, ou não quer mais para a nossa vida. Então, tanto parar, sair do telhado para buscar as coisas do interior da casa, e sair do campo e voltar para buscar alguma coisa, quando você já está no campo trabalhando, Jesus diz, não faça isso. Não desça para pegar as coisas no interior da casa naquele dia. Que dia é esse? É o dia decisivo da sua mudança. É o dia que Deus decidiu para que a sua vida se tornasse uma vida nova, ou que para que você de repente mudasse sua história, mudasse sua vida. Você entende, querido? O que Jesus está querendo dizer é, qual é o nível que você está? Que lugar você está nessa sua caminhada espiritual? Do seu ministério? Quanto você cresceu? Quanto você desenvolveu? E quais as coisas que te chamam para retroceder? Que dá vontade de você voltar? Por que motivo você retrocede? Entende? Tem muita gente que está num patamar, ou já deveria estar num patamar muito bom, mas infelizmente está apegado a coisas lá atrás do passado e não consegue romper e andar para aquilo que Deus tem para ela, porque está sempre olhando para trás, como a mulher do Ló. Entende? Então, tanto o descer do telhado para pegar coisas dentro de casa e
sair do campo, voltar para pegar alguma coisa que esqueceu, ou a mulher do Ló que olhou para trás, é a mesma história, uma metáfora só, para dizer para as pessoas que às vezes você está num patamar que Deus te colocou, mas você não evoluiu na sua mente, na sua visão. Entendeu? Mas você tem que voltar. Eu vejo pessoas voltando o tempo todo. Elas descem do nível que Deus as colocou em busca de algo que está lá no interior da casa, que já não deveria mais fazer parte da sua vida. Ela está apegada àquilo. Você conhece alguém que Deus manda para o novo, mas ela está sempre dizendo, não, eu esqueci um negócio lá no interior da minha casa, deixa eu ir buscar. Então Jesus diz, quem estiver no eirado, não desça para o interior da casa no dia em que Deus quer te promover, no dia em que Deus quer te elevar, no dia que Deus quer fazer algo extraordinário com a sua vida. As pessoas voltam para buscar as coisas no interior da casa, elas descem do nível que elas estão, ou elas voltam do campo, sabe por quê? Porque elas estão apegadas às coisas do passado. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é os vínculos com o passado invalidam a nossa entrada no futuro bom. Tem gente que não está conseguindo entrar no futuro que Deus deu para elas, sabe por quê? Porque elas estão vinculadas a algo do passado, a uma tralha do passado. Olha o que Deus está falando aqui com algumas pessoas. Quem você conhece que está sempre vinculado a algo do passado, não rompe na vida, não cresce, não evolui, porque está sempre preso ao passado? Já está no eirado, já está lá em cima, mas lembra que tem algo que deixou algo lá atrás, aí tem que voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você, existem coisas na sua vida que não fazem mais sentido estar com você, entende? Sabe por quê? Porque você cresceu, porque você evoluiu, porque você amadureceu, porque a sua vida espiritual está no nível maior. É ou não é? Mas aí, Deus está querendo colocar a pessoa numa posição melhor, e ela está sempre lembrando, não, mas eu tenho um negócio para resolver, não, mas eu tenho que pegar um negocinho lá atrás, não, mas eu esqueci. Você lembra de uma pessoa, que eu espero que não seja você, mas se for, assuma, diga, poxa, eu sou assim, mas eu vou mudar. Você está, digamos, está tudo arrumado para uma viagem, para sair, está tudo certo, e lá no meio da viagem, ou quando você sai, lembra de alguma coisa que você esqueceu. Já aconteceu isso com você? Está sempre acontecendo, né? Pois é, mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Ele disse, se você já está numa posição e lembrar que deixou alguma coisa dentro de casa, deixa isso para lá. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito melhor e muito maior. Quando Deus te chama para uma caminhada com Ele, Ele te chama para novidade. Amém? Ele te chama para o novo. Ele te chama para começar tudo novo. Se Deus tiver que resetar a sua vida, se Deus tiver que reiniciar a sua vida para te dar tudo novo, Ele faz. Mas tem gente que prefere buscar o velho. Já está no eirado, já está numa posição elevada, mas lembra que tem algo no interior da casa. Então hoje é dia de limpeza, para você caminhar para o novo. Desapega das coisas velhas. Escreve aí no chat, diga assim, eu preciso me desapegar de algumas coisas que sempre estão impedindo o meu crescimento. Faz sentido isso aí? Tem muita gente que faz isso, que precisa desapegar. Tem até um aplicativo, desapega, já ouviu? Tem coisas que não cabem mais na sua vida,
na sua nova vida que Deus tem para você. É a mesma história que sair, deixar o campo. Você já está trabalhando, já está colhendo, já está semeando o teu campo e lembra que tem algo lá na casa que tem que buscar. Deixa o que ficou para trás. Tem coisa que não precisa mais fazer parte da sua vida. Aprenda a andar em fé, aprenda a olhar para o futuro, para as coisas que Deus tem para você. Deixa eu dizer algo para você aqui. Quem decidiu seguir a Jesus deve romper com os laços, com os vínculos do passado, que foram criados no passado. Deve se livrar, se libertar dos vínculos com as coisas terrenas. O que na verdade Jesus está querendo dizer é o seguinte: para de se apegar às coisas terrenas. Para de se apegar a coisas que perdem validade. Para de se apegar e de criar raízes e vínculos com coisas que são supérfluas, que são passageiras. Existem coisas maiores, existem coisas melhores, existem coisas que são eternas. É com essas que você deve fazer a sua aliança. Amém? Eu vejo pessoas fazendo isso o tempo todo. E sabe o que é pior? Que às vezes a gente chega com elas e diz: olha, isso não vai dar bem, não vai dar certo. Vai dar ruim para você. Você vai pagar um preço altíssimo. Não é legal. Mas as pessoas insistem. Elas insistem. Elas acham que elas estão certas. Então eu vejo pessoas que estão impedidas de entrar no novo porque estão apegados ao velho. Pessoas que não estão desfrutando de uma vida próspera e de paz e de bênção porque estão apegados às coisas velhas, às coisas do passado. Estão vinculadas ao passado. Por isso, vão invalidando o seu futuro, vão invalidando as coisas boas. Tem gente que não consegue entrar em dimensões espirituais e ganhar bênçãos espirituais, crédito com o céu, crédito com Deus, porque estão apegadas às coisas terrenas. Ou talvez agora você vai perguntar e vai dizer: poxa, quer dizer então, apóstolo, que eu não devo me preocupar com as coisas da terra? Não, eu não estou dizendo isso exatamente. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você não é apenas terreno. Existe uma vida para você além de tudo isso, que é a eternidade. Você não é um ser apenas físico, corpo, e nem apenas alma. Você é espírito. Na verdade, você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. O que Jesus está dizendo é: desapegue-se do que é terreno, do que é falível. E cresça e estruture-se, fortaleça-se nas coisas que são eternas, que são espirituais. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo para você: deixa de viver aqui, vai viver no mundo da lua, só orando, só falando em línguas, adorando. Não, porque você é um ser terreno, de certa forma. É aqui que você tem os seus embates, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas provações e as suas tentações. Você não é tentado no espírito, você é tentado na carne, no seu físico, nas suas emoções. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando porque Jesus está falando sobre arrebatamento, sobre a vinda dele. Ele está dizendo: tem pessoas que já deveriam estar no telhado, mas querem estar no interior da casa. Tem gente que deveria estar no campo, já colhendo, fazendo sua colheita ou sua semeadura, mas tem que parar para voltar, porque esqueceu uma ferramenta, alguma coisa no interior da casa. Entendeu? Escreve aí. Se acontece com você, diga se é. Realmente essas coisas acontecem comigo. E o que Jesus está dizendo quando ele usa a mulher do Ló e dizer:
Olhem para a esposa de Ló, lembrai-vos da mulher do Ló. O que ele está dizendo? Eu já falei aqui no início, na introdução. Deus chama Ló e diz, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Pega a sua família e vai embora para as montanhas. Mas não olhe para trás. Vá sem olhar para trás. O Ló e as suas 2 filhas foram sem olhar para trás. Mas a esposa, curiosa, dizem que a curiosidade matou o gato. Você já viu esse ditado? A curiosidade matou o gato. Gato é curioso. E às vezes se arrebenta por ser curioso. Então preste atenção. A esposa do Ló, curiosa para saber o que estava acontecendo, olha para trás. Para ver o que estava acontecendo na cidade. E você conhece o texto, diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. Então tem gente que está sendo transformada em pedra, em objeto inanimado, porque simplesmente teve a curiosidade ou um vínculo. Por que ela olhou para trás? As pessoas olham para trás porque tem alguma coisa lá atrás que lhes chama atenção ou que lhes preocupa. Eu nunca vi alguém olhar para trás, uma pessoa que quer se libertar de verdade de uma vida ruim. Muita gente teve uma vida de tortura emocional, espiritual, uma vida de perdas, de dor, de sofrimento. Eu acho que as pessoas têm. Constantemente, eu conheço pessoas e converso com pessoas que estão vivendo esses dramas em sua vida. Ninguém gosta de sofrer. Mas tem gente que está tão apegado que o problema do passado, a vida passada se tornou tão íntima, criou nela uma identidade, criou nela uma personalidade, criou vínculos afetivos que a pessoa não consegue se libertar. Então, quando Jesus diz, lembrai-vos da esposa de Ló, ele está dizendo, use essa mulher como referência. Porque às vezes o seu passado pode anular o seu presente. A mulher ficou petrificada no meio da estrada. Não foi para o futuro que Deus tinha para ela. Então, querido, não tenha vínculos com as coisas erradas. Não tenha vínculos com o que é desagradável, com o que é desonesto. Não tenha vínculos com coisas que Deus abomina. Quando Deus falou para você, vai, muda, deixa, renuncia, faça isso. Amém? Deus não está sendo punitivo. Ele está sendo apenas Pai amoroso, ama você e sabe o que é melhor para você. Decidiu seguir Jesus, rompa com tudo, com todos os laços do passado. Outra coisa, quando eu vejo essa questão da esposa do Ló, e a pessoa que está no eirado e tem que voltar para pegar coisa no interior da casa, e Jesus diz, não faça isso. Sabe o que eu penso? O nosso espírito deseja sempre os valores espirituais, mas a nossa alma não quer se desapegar das coisas terrenas. Então entenda isso, o seu espírito, ele quer e ele deseja as coisas espirituais. Ele deseja orar, deseja crescer na palavra, crescer em Deus, mas a sua alma, ela é apegada a coisas terrenas. Então o seu problema não é o espírito, o seu problema é a alma. O problema do ser humano é a alma. Se a nossa alma não estiver equilibrada, amém? Se a nossa alma não estiver tratada, se a nossa alma não estiver disciplinada, se a nossa alma não for curada, restaurada, reestruturada, se a nossa alma não passar por um processo de renovação, de mudança, ela vai desejar as coisas terrenas.
Por isso que Jesus falou, quando ele estava sendo pressionado lá no jardim do Getsêmani, você conhece a história? Naquela fatídica noite que ele estava prestes a ser preso, né? A Bíblia diz que ele chamou os discípulos, mas eles não conseguiram orar, interceder junto com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que teve uma hora que Jesus olha para eles e diz: orem e vigiem. E Jesus diz: o espírito está sempre pronto, mas a alma é fraca. Ou melhor, o corpo, a carne é fraca. O seu espírito sempre vai estar pronto, ele quer, ele deseja crescer, ele deseja Deus, ele deseja o Espírito Santo, seu espírito deseja as coisas do céu, as coisas celestiais, deseja a glória de Deus. O seu espírito deseja estar na presença de Deus, mas a sua alma, o seu corpo, a sua carne não quer saber de coisas espirituais. Entende? E é por isso que você precisa brigar com elas. O salmista, no Salmo 142, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É o discípulo, é o líder, o homem de Deus, a pessoa de Deus, que quer Deus, que está buscando a Deus, que está servindo a Deus, mas ele tem uma briga com a alma. Ele está adorando, celebrando, mas a alma dele não quer, a alma dele está abatida, a alma dele quer derrota, quer depressão. Então, irmão, aprenda uma coisa: lute contra a sua alma, lute contra a sua carne, porque elas querem ficar para buscar as coisas do eirado da casa, ou melhor, do interior da casa. Elas querem voltar do campo, de um nível que elas já estão, de plantio e de colheita, elas querem voltar para o interior da casa. É a esposa do Ló, que Deus está oferecendo a oportunidade do livramento, que Deus está oferecendo a ela a oportunidade da mudança. E sabe o que acontece? Ela está querendo voltar para Sodoma, porque ela está vinculada à cultura, ao tipo de vida, ao comportamento, às atitudes das pessoas. E a Fabíola está me corrigindo aqui, dizendo que é o Salmo 42, verso 5. Obrigado, Fabíola. Deus te abençoe, querida. Então não é o 142, retira o 100. É o 42, 5. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então aprenda com o salmista justamente a equilibrar sua alma e disciplinar sua alma, porque ela quer voltar para o passado. A sua alma gosta de estar vinculada aos outros, aos erros, à doença, à enfermidade. A sua alma gosta de estar vinculada ao sofrimento, ao vitimismo, ao coitadismo, à autocomiseração. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer te elevar, te impulsionar, te colocar, te projetar para o futuro algo bom e grandioso. Você está num processo de crescimento com Deus, mas a tua alma não quer crescer. Tua alma quer ser eterna criança. Todos nós, alguém já disse, que todos nós temos uma criança em nossas vidas. Você já ouviu falar disso? Que todos nós temos uma criança dentro de nós? Que criança é essa? É aquela que não quer crescer. Por quê? Porque toda criança tem a atenção total dos adultos. Entende? Se você der atenção para uma criança, eu gosto muito de criança, tem discípulos meus aqui que sabem. Hoje mesmo eu tenho uma netinha de 1 ano e 8 meses, que é muito apegada a mim.
A criança pede isso da gente, ela tem essa forma de nos atrair, de nos consumir a nossa atenção para ela. Mas também a criança faz uma coisa, ela é chantagista. E ela sabe que é pela chantagem que ela consegue toda a atenção dos adultos. E essa criança continua dentro de muitos. Por isso que existe o vitimismo, o coitadismo, a autocomiseração. Quer ver? Quando isso entrou na vida das pessoas, a criança ficou doente, aí o pai deixou de ir para o trabalho, a mãe deixou de ir para o trabalho e deu total atenção para a criança. Aí ela ficou boa, o pai e a mãe começaram a se ausentar de novo para trabalho, a criança fica em casa sozinha ou fica com uma babá, e assim sucessivamente. Aí depois a criança, como ela tem sempre esses negócios, ficou doente de novo e ela volta a ter a atenção do papai e da mamãe, que às vezes sacrificam qualquer coisa para dar atenção para a criança que está doente, leva no médico, leva aqui. Então a criança vai desenvolvendo isso e chega um determinado momento que ela entende que todas as vezes que ela ficar doente, ela tem a atenção. E quando ela está bem, todo mundo se afasta. Só que essa criança continua dentro de nós e nos tornamos adultos e às vezes tornamos adultos problemáticos. Queremos a atenção para nós. Faz sentido isso aí? Queremos a atenção. Então cuide da sua alma, porque a sua alma gosta de voltar aos seus recantos, aos seus redutos, principalmente a lugares onde elas tiveram toda a atenção. Faz sentido isso aí? Então seu espírito está sempre pronto, seu espírito quer crescer, mas a sua alma é apegada a coisas terrenas, e por isso você não cresce. Agora, quando você cria laços com as coisas terrenas, quando você deixa as coisas espirituais, você vai cair num profundo retrocesso. Mas quando você faz laços, quando você faz coisas certas com coisas espirituais, você faz pactos com coisas espirituais, você começa a entender que você não pode mais voltar, sair do eirado para buscar coisas, ou deixar o campo para buscar coisas. E você não é mais uma esposa de Ló, que tem que olhar para trás para curiosidade ou porque deixou alguma coisa lá atrás, por causa dos vínculos com Sodoma. Você está numa caminhada espiritual, você cresceu e você não quer mais retroceder. E você sabe que se você retroceder, você perde. E você não quer perder a sua oportunidade, porque você decidiu crescer, você decidiu avançar, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe isso aí? Então escreve aí, diga assim: eu não vou mais voltar ao interior da minha casa. Eu não estou falando de casa física não, viu? Mas aquela casa emocional, espiritual, existencial, que você viveu a vida toda. Aquele casulo, onde só te prendeu e te impediu de crescer na vida espiritual. Não volte mais a remexer coisas velhas, tralhas do passado. Tem tralhas aí na sua vida? Escreve aí no chat. Renuncie às tralhas do passado. Para de abrir os baús, o baú velho. Para de abrir esse baú e remexer coisas do passado. Tem coisa que não tem, mas que está na sua vida, em nome de Jesus. Tome posse aí, abra sua mente e diga: eu não quero mais isso para mim. Eu quero crescer. Eu não vou mais buscar no baú
da minha existência, das memórias, tralhas, coisas velhas que me impedem de crescer, que me impedem de avançar. Tem muita gente apegada a coisas velhas, a tralhas. E quando eu falo tralhas, eu estou falando de várias coisas. Estou falando de valores, às vezes de um trabalho, de valores monetários. Estou falando de, às vezes, até mesmo de herança espiritual. Às vezes até de um relacionamento que Deus quer. Você já está livre dele. Você já está muito livre. Deus já até te libertou, te livrou dos laços. Mas aí você fica chorando em casa. Estou com saudade do fulano que te maltratou tanto, que não te amou. Limpeza, é isso aí. Limpeza geral. De repente está precisando de uma limpeza geral. Faxina. Você precisa de uma faxina geral. Na sua mente, nas suas memórias, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua própria vida espiritual. Faxinar é limpeza. Faz todo sentido mudar tudo isso. Então tem coisa que precisa sair da sua vida, da sua história, do seu histórico, porque Deus tem coisas novas para você. Entende? Remova da sua vida tudo aquilo que te impede, que te faz descer constantemente. Você está lá no eirado, está lá em cima, como Jesus disse. Quem estiver no eirado não desça para pegar coisa no interior da casa. Você está lá na boa, numa posição, e de vez em quando está descendo a escada, indo lá para o basement, como diz o americano. Está lá indo lá para o basement. Basement é porão. Está indo lá para o porão da sua alma, catar coisas, buscar tralhas. Aliás, você já viu algumas casas daqueles filmes americanos que tem o basement? Que tem um porão, e às vezes você vê, você desce, é lá que está o cadáver, é lá que foi assassinado não sei quem, é lá que está guardado tralhas. Tem muita gente que tem um basement na sua vida, um porão que guarda coisas, que guarda tralhas, memórias. Não desça mais da sua posição, daquela que Deus já te levantou. Levante-se em Deus, busque a Deus, ore a Deus, seja uma pessoa espiritual. A sua caminhada espiritual, ela tem muito sentido. E Deus quer muito isso para a sua vida. Amém? O que mais podemos falar aqui? Então, para de se apegar às coisas terrenas. Pare de voltar, de descer degraus para o basement da sua vida, buscar as tralhas, buscar as coisas velhas que não servem mais para a vida espiritual que Deus tem para você. Descer do eirado, ou voltar do campo para casa, ou olhar para trás como a esposa de Ló, é voltar aos recomeços. Tem gente que vive em constante recomeço. Você conhece alguém que vive em constante recomeço? Que está indo muito bem, muito bem, muito bem, depois dá uma pausa e volta. Na vida financeira, na vida de negócios, na carreira, no ministério, na fé, na vida espiritual, na vida familiar, no casamento, está muito bem. Mas depois dá um retrocesso. Conhece alguém assim? Pessoas estão sempre começando. Está instalando, está começando, está inaugurando vínculos novos, mas tem que quebrar para voltar aos vínculos do passado. Estão muito presas. E eu queria só encerrar aqui com esse texto do profeta Isaías, que é o 43, 18, e é um texto que você certamente já ouviu, já até leu muitas vezes e até o defende.
Profeta Isaías 43, 18. O texto diz: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas. O que Isaías está dizendo? Está dizendo que Deus vai fazer coisa nova. Deus quer te levar para o novo. Mas tem gente que fica rememorizando, trazendo do passado coisas antigas, coisas velhas, lembrando das coisas passadas, e ele diz, nem leve em consideração, porque tem gente que tem muita consideração por coisa velha, por coisa do passado. Oh, Jesus, tem misericórdia da gente. Você nunca vai ver coisa nova se você é do tipo vinculado a coisas do passado. Amém? Então escreve aí no chat, diga, eu quero as coisas novas que Deus tem para mim. Glória a Deus. Então, esta é a palavra desta noite. Os vínculos do passado podem invalidar o seu futuro, podem impedir a sua entrada em um futuro super abençoado. Vamos orar aqui. Tem alguém aqui que está preso ao passado, que você está numa posição, está orando, está buscando, daqui a pouco olha para trás e murcha. Hã? Você é desse tipo? Você está bem? Espiritualmente? Está legal? Está tudo certo? Está orando muito? Está buscando a Deus? Está crendo em milagres? Deus está fluindo na sua vida? E de repente, você olha para trás, lembra de uma coisa, lembra de uma situação, e parece que um balde de água fria foi jogado sobre você, sobre a sua fé, sobre os seus valores, sobre o seu ânimo, e você, a bola murcha. Pois é hora de desapegar dessas coisas, e ter equilíbrio, ter uma vida sustentável, ter sustentabilidade na sua fé. A fé também é sustentável? Claro. O que é a palavra sustentável? A palavra sustentável significa equilíbrio. Manter o equilíbrio daquilo que você está estruturando. Faz sentido tudo isso aí? Então toma posse, vamos orar.